Oi, gente! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre festival de dança. E há quem diga que é um tema meio polêmico. Se você é novo por aqui e não me conhece, muito prazer. Meu nome é Camila e esse canal é voltado para falar sobre dança. Já fica aí o convite, se inscreve no canal, aciona o sininho. Tenho certeza que esse vídeo vai trazer uma reflexão interessante, tanto para professores, quanto para coreógrafos, como também para bailarinos. Bora lá pro vídeo de hoje? Nesse vídeo eu quero falar sobre festivais, mas muito mais do que só falar do festival, dizer que tem festival ruim ou festival bom, a ideia é trazer uma reflexão, uma consciência que todas as pessoas que ao participar de um festival de dança precisam ter e que poucas pessoas falam sobre isso. E nesse canal é óbvio que você vai ver tudo sobre dança e um pouco da minha opinião em relação a diversos temas. Neste vídeo eu quero falar para vocês o quanto existem festivais de dança que valem a pena ir, como também existem festivais de dança que não valem a pena ir, e que se você for sem estar preparado psicologicamente, é bem possível que você vá se frustrar e de certa forma até pode influenciar na sua maneira como profissional da dança, a ponto de olhar o seu trabalho e às vezes pensar se vale a pena ou não, se o seu trabalho está compensando ou não, simplesmente porque foi para um festival que não era tão interessante para você naquele momento. O que eu já quero começar aqui é que participar de festivais de dança não é uma coisa aleatória, não deveria ser. Você participar de um festival de dança tem que ter uma estratégia, um objetivo que você queira alcançar. Se a escola está indo para um festival de dança, é bem possível que o objetivo dela seja fomentar o nome dela, apresentar mais, o trabalho que é desenvolvido na escola, o trabalho dos coreógrafos daquela escola, talvez participar de alguns festivais para divulgar o nome da escola. Então é uma estratégia de escola. E também com clareza, com objetivo e estratégia, o coreógrafo ou o professor, eles também podem ter objetivos diferentes da escola. De certa forma, testar ali as suas habilidades, a sua técnica coreográfica, a maneira que o seu trabalho é visto por outras pessoas, poder validar, a sua linguagem dentro do festival, quais são os feedbacks, críticas e coisas que os jurados, aquele festival tem para ele. Então os objetivos para professor e coreógrafo também é bem diferente. O mesmo para bailarino. O bailarino pode usar do festival de dança para poder divulgar mais a sua dança, poder mostrar a sua técnica. Por vezes, os jurados de diversos festivais são diretores de companhias de dança, então vale a pena você já ir apresentando a sua dança, porque se no futuro você tem um desejo de entrar numa companhia e um dos diretores daquela companhia está em alguns festivais, vale a pena estrategicamente o bailarino estar presente nesse festival. Então existem diversas formas para você utilizar da participação de um festival de dança. De certa forma, eu poderia até falar que o festival de dança é como se fosse uma vitrine para você apresentar a sua dança, apresentar a sua técnica, apresentar a sua concepção coreográfica. Então ele passa a ser também uma vitrine para que as pessoas possam conhecer a sua dança. E aqui eu quero trazer uma reflexão, porque se você participa de alguns festivais que não valem muito a pena, você pode acabar se frustrando, porque de certa forma o resultado que aquele festival pode te dar, e ele pode te dar um resultado ruim, simplesmente pela falta de organização que ele tem, simplesmente pela falta de transparência que ele tem, talvez você vai se frustrar como profissional na dança, e isso pode te afetar a sua carreira de uma maneira muito ruim. E, infelizmente, essa é uma verdade. Existem festivais que não vale a pena participar. E isso eu posso falar por diversas formas. Participei já de diversos festivais e a experiência que eu tive em cada um deles sempre são muito particular e diferente. E aqui vale uma reflexão, porque se você participa de algum festival que não é tão interessante, você vai acabar se frustrando e isso pode incomodar muito a sua carreira como profissional na dança. E o que eu acho mais difícil é que as pessoas, o meio da dança, os profissionais, as pessoas que são da dança, não falam disso. Não falam que existem festivais que são incríveis, ótimos para a sua carreira, ótimos para você como artista, e tem festivais que não vale a pena, que se você for, literalmente é você sair mal daquele festival por causa da falta de organização, por causa da falta de transparência deles, e isso acaba afetando o profissional que participa. Tem algum problema um professor, um coreógrafo, uma escola de dança fazer a opção de não participar de algum festival? Não, não tem problema. Assim também como se você tem vontade de participar de alguns festivais, vale muito ir atrás de pessoas que já participaram daqueles festivais, para dar uma sondada e ver se vale a pena ou não.
Eu, recentemente, com os meus alunos, tanto as crianças quanto os maiores, participamos de diversos festivais. Cada um deles nós tivemos uma experiência diferente e tiramos algumas conclusões para dizer se vale a pena ou não participar. E isso pode mudar dependendo dos objetivos que você tenha. Mas aí a pergunta vai ser: Camila, quais são esses festivais que valem a pena ir? Quais são os festivais que não valem a pena? eu não estou aqui para falar nomes de festivais que valem a pena ou não, mas eu estou aqui para poder falar para você alguns pontos que você deve levar em consideração para quando você for escolher participar de um festival. E eu acho que o principal que o festival precisa ter para que você possa dizer que ele vale a pena é ter transparência. Infelizmente, existem muitos festivais que não têm como princípio ter transparência naquilo que está desenvolvendo. Desde o momento em que você faz a inscrição até o momento da premiação, existe algo obscuro, algo meio estranho, algo que você não consegue explicar direito, mas está te incomodando porque não tem clareza nas informações, não tem clareza nas coisas que estão sendo formadas, não está tendo clareza no cronograma que foi feito. E quando eu falo de transparência, é uma situação muito chata. Você pegar a sua folhinha, né? Normalmente eles têm uma folha com o nome dos participantes, da coreografia, do trabalho que foi desenvolvido, e te entregam com uma nota. E aí, por vezes, essa nota tá rasurada e depois tem outra nota. Isso é uma coisa muito chata, mas eu já participei de diversos festivais assim, e que a transparência desse resultado não foram tão legais. Então eu acho que o primeiro ponto que todo festival deveria ter, ou se preocupar em ter, é ter uma transparência com os participantes do festival. E eu posso dizer para vocês que eu já participei de festival que o princípio era a transparência. Então todo o tempo, desde o momento que você fazia a inscrição, a comunicação do diretor com a escola, com os coreógrafos, sempre foi muito clara, apresentando todas as informações, tirando dúvidas, estando a dispor para resolver os problemas. E no momento do festival, uma organização em relação a horários, uma organização em relação à entrega das premiações, porque é possível que você vá para um festival e você perceba que a premiação está meio duvidosa. Se a premiação está meio duvidosa, você precisa avaliar os jurados que estão ali, mas também a direção do festival, porque infelizmente muitos festivais têm a direção que, ao ver o resultado que aconteceu daquela premiação, vão lá e interferem mudando. E isso é uma situação muito chata. Infelizmente já participei de coisas assim, não é nada legal, mas se você não tem uma mentalidade forte e entende o que está acontecendo ali, se você vai para esse festival sem estar preparado, é bem possível que você vá se frustrar, porque infelizmente existem festivais que trabalham desta forma. E quando você está preparado para isso, teoricamente você já consegue meio que estar de boa em relação ao resultado que pode vir. Uma das coisas que eu acho muito importante um festival ter é a relação dele em relação aos trabalhos que serão apresentados. Se um festival é aberto a ponto de ter diversas modalidades, balé, jazz, street, dança do ventre, teoricamente deveria ter um cuidado em relação aos jurados que participariam desse festival. Se você, vamos pensar que você é da dança do ventre e você chega num festival para poder apresentar o seu trabalho, mas dentro da banca de júri não tem ninguém que entenda sobre dança árabe, não tenha ninguém que se especializou em dança do ventre, não tenha ninguém nessa linha, é muito difícil que os jurados consigam avaliar o seu trabalho com total desempenho, entendendo a sua proposta. A mesma coisa, por exemplo, no meu estilo, eu sou professora de jazz. Eu não vou para festival que não tenha jurado de jazz. Infelizmente, muitos festivais não se preocupam com isso. E é uma situação chata, porque um estilo de jazz dance é completamente diferente de um estilo de dança do ventre. Assim também como é completamente diferente de um street dance. E se os jurados, por mais que o jurado tenha estudado um pouco de cada coisa, para o jurado ser um bom jurado, no mínimo ele tenha que ter se especializado em algum estilo. E eu tenho que falar para vocês, existem festivais que já se preocupam com isso, a ponto de ter dia que é o estilo balé, então todas as coreografias e trabalhos que são na categoria de balé são avaliados naquele dia pelo júri de balé. A mesma coisa, um dia específico do jazz. Todos os trabalhos desenvolvidos na linguagem do jazz são avaliados pelos jurados de jazz. Isso é muito importante. Assim também como tem festivais que não são divididos por dia, mas em um único dia vai mudando todos os jurados que vão acontecendo. E isso é uma preocupação muito interessante. Porque pensa só, a técnica clássica, todo aquele cuidado, todo aquele desenvolvimento, vem um professor que é das danças urbanas, o street dance, e avalia o balé,
talvez ele não vai cuidar com tanta delicadeza, não vai olhar com tanta atenção em relação à técnica. Então, um festival que se preocupa em ter uma boa banca de júri também faz diferença. Também deve ter um ponto positivo se tem essa preocupação de diferentes jurados para diferentes modalidades. Agora eu vou falar sobre um tema muito que talvez possa ser polêmico, mas que eu acredito que é importante falar aqui pra vocês, porque se as pessoas não falarem sobre esse assunto, é possível que muitos profissionais possam ir num festival e se frustrar. Eu já cheguei a participar de um festival e com uma expectativa gigante, e que de repente eu fui me frustrando com algumas coisas e fui observando como que aquele festival trabalhava. E não foi só um ano, fui em outros anos e percebi que realmente aquilo era uma característica, era quase um padrão daquele festival. E que eu fiz questão de abrir mão de estar nele, porque eu percebi que isso estava me fazendo mal, estava fazendo com que eu tivesse que avaliar a minha técnica, a minha arte, como se aquilo que eu estivesse fazendo não fosse bom, sendo que na verdade eu estava participando de um festival que não era tão claro. Por exemplo, puxar saco. É algo ruim, mas existem muitos festivais que dão as suas premiações com base em parcerias e amigos de longa data daquele festival. Então é possível que você na sua cidade tenha um festival e você conheça há muito tempo aquela pessoa e talvez você esteja ganhando uma premiação simplesmente porque vocês são amigos. E o seu trabalho não está sendo avaliado de maneira clara. Na verdade, a sua premiação está vindo porque você tem uma amizade com aquela direção do festival. Ou é possível que você chegue pela primeira vez em um festival em uma certa cidade e você, por ser desconhecido, você não vai ter uma pontuação muito boa. Por quê? Porque aquele festival tem muita parceria dentro da cidade e ele vai precisar dar colocação, premiação para as escolas da cidade. Meio que puxando o saco porque aquela escola é da cidade, assim por diante, não poderia dar a premiação para alguém que vem de fora. Isso é uma situação chata, mas infelizmente acontece. Então, é possível que um trabalho seja muito, muito bom, mas na hora da entrega, na hora, né, de oficializar a premiação, por mais que aquele trabalho que veio de outra cidade seja muito bom e aquele da cidade foi mais ou menos, a premiação vai para aquele da cidade, porque precisaria destacar a cidade. Não é um problema, às vezes é um princípio, é um valor que o festival está dando, mas para você profissional que vai para esse festival, é importante estar atento e pelo menos estar preparado para isso. Para finalizar esse vídeo, esse é o primeiro ponto que eu acredito que todas as pessoas, todos os artistas que vão participar de festivais precisam levar em consideração. Cada festival desenvolve a sua maneira de avaliar os trabalhos de maneira diferente. Isso interfere tanto em relação à direção do festival, como também em relação aos jurados que estão participando daquele festival. É possível que você participe de um festival, você ganhe uma premiação em primeiro lugar, ganhe um destaque, né, o melhor bailarino, a melhor coreografia, e depois ao participar de outro festival, você nem ganhe segundo lugar ou terceiro lugar. Por quê? Porque a avaliação dos festivais são de maneira diferente. Os jurados, mudando, né, os jurados colocam ali um pouco da sua opinião, o que eles têm em relação à sua experiência, olhar para o seu trabalho e então avaliar o seu trabalho. Isso pode mudar de festival para festival. A mesma coisa, a parte como destaque de melhor bailarino, destaque de melhor coreógrafo. É possível que você chegue no festival pela primeira vez, leve trabalhos muito bons e que você vai ganhar a premiação de coreógrafo revelação. Porque você foi uma revelação naquele festival. E aquele outro festival que você já está participando há 1, 2, 3 anos, é possível que você ganhe a premiação de melhor coreógrafo. Mas porque já te conhecem, então não faz sentido para você, naquele festival, eles colocarem você como um coreógrafo revelação. Então é importante você perceber que dependendo dos festivais que você vai receber feedbacks completamente diferentes, assim também como premiações e pontuações diferentes. E saber disso vai fazer com que você tenha maturidade em relação ao seu trabalho e em relação à opinião dos outros. Estar no festival é ver a opinião dos outros, mas se você não tiver clareza que cada festival trabalha de uma maneira diferente, você pode se frustrar com os resultados. E como uma dica bônus que eu quero trazer aqui nesse vídeo, é que você não pode se perturbar, você não pode se desanimar depois de participar de um festival. Por que, Camila? Não posso, porque eu já participei de festival e já fiquei muito triste com o resultado. Cada festival trabalha de uma maneira diferente, tem festivais que valem a pena, tem festivais que não valem a pena. Então é possível que você chegue a participar de um festival que não seja interessante em nada para você. E o resultado daquilo possa ser muito ruim. Se você, depois da participação desse festival, começar a colocar
em jogo. Se o seu trabalho é bom, se você é um bom coreógrafo, se você é uma boa bailarina, isso pode afetar a sua carreira num todo. Então, para você ter certeza se a sua carreira tá valendo a pena, se você como coreógrafo tem uma linguagem que vale a pena investir, continue nos seus processos. Participe de mais festivais, continue validando o seu trabalho em sala de aula, o seu trabalho com os bailarinos, porque desta forma você vai valorizando e validando o seu trabalho ao longo do tempo. Não pense você, coreógrafo, que o seu trabalho no primeiro ano que você está coreografando já vai ser perfeito. Não vai. Você vai precisar estar validando, melhorando, trabalhando, desenvolvendo a sua linguagem para daqui uns 3, 4, 5, 10 anos a sua linguagem realmente esteja diferente. Então aqui vale essa informação. Tudo aquilo que você pegou desse vídeo e que você acha que vai ser interessante para você, guarda, registra, trabalhe isso dentro da sua mente, trabalhe esse conhecimento e tudo aquilo que te convém, guarde. Aquilo que não for, descarte, mas o principal, quero saber o que você mais achou interessante aqui nesse vídeo. Quero saber o que você curtiu. Quero saber o que foi um insight, algo que você não tinha ideia, que poderia pensar de uma maneira diferente, e deixa aqui nos comentários. Não deixa de se inscrever no canal, acionar o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Mil beijos e tchau, tchau!